Alô, alô, meus amigos, amigas. Obrigado pelo incentivo que vocês têm dado ao nosso canal e muito obrigado especialmente àqueles que têm enviado sugestões. O tema de hoje vem da sugestão de Mário de Brasília e Mário quer saber mais sobre superstições. Superstições são mecanismos de defesa que existem desde que a humanidade existe e têm a função de proteger a vida dos predadores, ou seja, defender a condição de vida humana diante daqueles que podem causar danos e principalmente a morte. Também ela tem a função de defender o ser humano diante das intempéries, das catástrofes, das calamidades, ou seja, aquilo que o ser humano não tem controle. Também, sobretudo, proteger sobre a ignorância, ou, propriamente dito, tudo aquilo que desconhecemos. Então, as superstições estão aí, elas passam através dos séculos. Por quê? Porque quando o ser humano se sente fragilizado, indefeso, incapaz de dar conta do que existe em torno, ele recorre a algo que possa oferecer proteção. Então ele transfere esse poder para objetos de proteção ou objetos sacralizados. Velas, estátuas, santinhos, bentinhos, totens. Há uma série de objetos que são sacralizados, que funcionam como mediatizadores entre o divino, o sagrado, o poder maior e o ser humano na condição de indefeso. Há também, para que esse contato se faça entre o poder e a pessoa, o ser indefeso, há então o uso de objetos, de gestos ritualísticos e até de sacrifícios de animais, e já houve uma época na humanidade, na antiguidade, de seres humanos. Então, existe um efeito nessa relação de oferecimento de objetos, seja para evitar o que é ruim, o que é perigoso, ou também conseguir um benefício. Então, a relação com as superstições é estabelecida de acordo com o medo do castigo e a recompensa. E isso tem perdurado ao longo da história da humanidade. Porque as pessoas se sentem mais fortes quando carregam junto ao seu corpo, ou na bolsa, ou tem em casa, um objeto que foi consagrado por um ser que é considerado especial, porque tem mais poderes do que as criaturas comuns. E esses objetos são levados com a pessoa e traduzem a crença de que algo pode realmente proteger as pessoas. E alguns estudiosos garantem que essa relação com as superstições possibilitaram a evolução humana. E quem diz isto são neurobiólogos e fisicalistas também. Por quê? Porque quando havia uma situação de perigo, era estabelecida uma relação de causa e efeito. Então, se alguém ou um grupo ouvia um estrondo e não sabia de onde vinha esse estrondo, esse grupo associava a certas situações aquele estrondo. Por exemplo, uma pessoa sai vestida toda de verde e naquele dia ela consegue resolver problemas difíceis. Então ela passa a associar que toda vez que ela vestir a roupa verde, tudo vai sair bem. Então isso é o chamado pensamento mágico em psicologia. E esse pensamento protege o ser, a pessoa, das inseguranças dela. Então, através desses
objetos, gestos ritualísticos e oferendas, como no caso de uma pessoa está doente e de um determinado órgão, ela oferece esse órgão confeccionado em cera e leva a uma igreja para depositar lá aos pés do santo, da que ela tem uma vinculação específica como um ser capaz de protegê-la. Nós vemos isso em todos os rituais de todas as religiões, porque a religião é uma forma de conhecer o mundo. Ela conhece o mundo de que jeito? Existem as pessoas ditas escolhidas, mensageiras, e elas traduzem o divino para o humano através de dogmas, conceitos que não precisam de experimentação. Então a religião sabe e coloca os fatos de modo sob um controle que não está disponível para explicações, experimentações. Então existe uma verdade anunciada naquela religião que não se discute, simplesmente se pratica, se aceita, reverencia. Já a filosofia, que é o modo de ver o mundo também, vai questionar, vai comparar, vai procurar mudar o pensamento, acrescentar ideias. Mas é a ciência que vai olhar os fatos, vai fazer as suas hipóteses, desenvolver um trabalho de pesquisa, de investigação, de análise, de avaliação, de medição e vai se colocar diante de um determinado fenômeno. Então nós temos dentro dessas visões, ou cosmovisões, formas também de viver. Então cada pessoa, conforme ela prioriza uma dessas formas, ela leva a vida dela. Então a superstição tem a ver com a necessidade de sentir mais seguranças, seja carregando o seu amuleto, bentinho, patuais, e isso a gente vê em todas as associações humanas, todos os grupos humanos usam de algum modo, não importa o grau de conhecimento que tenham. As pessoas céticas e incluídas nelas, nesse grupo está a grande maioria de pesquisadores, de estudiosos, intelectuais, que se colocam mais, digamos assim, com o pé atrás em relação às superstições e acham que tudo é uma grande bobagem. No que diz respeito ao que é conhecido e ao desconhecido, cabe também uma reflexão. No mundo que vivemos e que hoje se descortina para nós através da visão dos telescópios, como Hubble, de bilhões e bilhões de galáxias, nós paramos e pensamos o que é que nós sabemos. Nós sabemos diante de tudo isso, de todo esse universo. Por isso, existem também explicações para as superstições que se relacionam com o efeito subliminar. O que é o efeito subliminar? É uma forma de receber informações de modo não consciente. Então, se diz que a ciência não aceita as superstições, porém elas estão introjetadas no conhecimento popular, na mente coletiva. O efeito subliminar é a inculcação de imagens, de sons que são colocados disponíveis em frações de segundos. E hoje se fala até da propaganda subliminar, que é também combatida. Há uma certa discussão sobre os efeitos subliminares e alguns estudos têm mostrado que realmente há uma possibilidade de que eles sejam fatos realmente. Por exemplo, experimentos realizados pelo psicólogo Skinner com pombos e ratos que, a partir de certas recompensas, eles começaram a desenvolver gestos repetitivos que caracterizam o pensamento mágico, a realização, a materialização do pensamento mágico. O biólogo Kevin Foster, da Universidade de Harvard, ele diz que essa associação entre causas e consequências, mesmo sem uma razão lógica, protegeu os indivíduos de muitos perigos.
Então, essa crença que a gente às vezes não sabe de onde vem, dos objetos que nos protegem, por exemplo, existe uma série de atividades citadas como supersticiosas. Por exemplo, se um espelho se quebrar, você vai atrair o azar, a má sorte. Então, se a gente vai procurar estudar, vê que eles vêm das tradições antigas, em que se olhava numa bacia com água para tirar a sorte ou fazer o oráculo fazer a leitura da vida daquele indivíduo. E se essa bacia quebrasse, traria então muito má sorte para aquele que estava lendo a sua sorte naquela bacia. Isso depois que surgiram os espelhos de vidro, foi também transposto para os espelhos de vidro. Por quê? Porque os funcionários de determinados lugares lidavam com os espelhos e eles eram objetos caros. Então, os patrões assustavam os funcionários dizendo que se deixassem cair, o espelho teriam muito azar. E por aí a gente tem uma série de outros aspectos que foram sendo inculcados ao longo da história como hábitos coletivos. A psicologia cognitiva enfatiza que realmente a percepção subliminar existe. E, como eu já citei antes, neurobiólogos enfatizam que realmente existem imagens que são captadas pela visão periférica, que é a visão que ocorre fora da fóvea, e esses estímulos são processados em áreas do cérebro associadas com a emoção. E tudo indica que aquilo que aprendemos, vivenciamos, em que empregamos mais emoções, a memória grava mais intensamente. Essas dúvidas essenciais sobre a superstição precisam ser mais assim focadas em alguns aspectos, por exemplo, de pessoas que têm hábitos compulsivos e que têm transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? Porque elas têm uma ritualística, repetem gestos e atos, mas de uma forma doentia, desequilibrada e intensa. A pessoa que tem superstições, ela recorre a esses atos, rituais, esporadicamente, ou é uma rotina dela que não interfere na sua vida comum. A pessoa portadora de toque, ela passa por impedimentos, obstáculos, situações embaraçosas na própria vida, porque ela não tem nenhum controle sobre aquilo. O efeito subliminar, então, também atua junto com o aspecto da superstição, porque, de algum modo, a pessoa tem um objeto em casa e ela associa com a proteção. E daí, toda vez que ela olha aquele objeto que está lá na parede dela, um quadro, uma planta, como a arruda, por exemplo, que é muito usada na nossa tradição, comigo ninguém pode, ela olha e ela associa. E de tanto que ela repete essa associação, isto cria uma forte vinculação na sua mente. Tudo isso para ir ajudando a viver melhor no nosso dia a dia. A ciência também, embora tenha o primado da lógica, da razão, ela também, muitas vezes, vive e cria conceitos, definições a partir do que alguém, ou autoridade, disse, falou. E a gente tem visto história de que um conceito predominou na humanidade 300 anos, como, por exemplo, algumas informações sobre física, matemática. A história da medicina está cheio de acontecimentos que hoje nós achamos absurdos. No entanto, na época em que eles foram citados, não se questionou se poderiam ser associados com superstição. Não estou querendo aqui fazer uma confusão. Estou querendo aqui deixar bem claro que precisamos ter uma leitura mais apurada dos fatos, dos fenômenos, porque nós precisamos estar mais atentos ao que acontece à nossa volta, e nós não damos conta de tudo isso ou fazemos uma leitura imediata. O benefício grande da ciência é que ela vai acumulando saberes, testando e ampliando essa informação. No caso das superstições,
elas são adaptadas às vezes de grupo a grupo. Por enquanto, para nós ficarmos entre a crença e a descrença e usarmos a razão, trago aqui informações de pesquisas bem recentes de que o nosso cérebro, ele continua aprendendo com a experiência que temos a vida inteira e que podemos atingir estágios bem diferentes do que usamos hoje. Por exemplo, o estágio pós-racional proposto por algumas escolas científicas e até praticados, eventos praticados por pessoas que conseguem transcender a esse racional ao qual estamos habituados. O pensamento, então, pós-racional, a psicologia integral aborda esse fato, a psicologia transpessoal, e, enfim, estão chamando a atenção de que quando pessoas ultrapassam os estágios comuns, elas têm uma visão também bem diferente do mundo ao qual estamos habituados. Então se diz que além do pensamento operacional, nós temos então condições de perceber e visualizar e entender o mundo de uma forma bem diferente, como nos chama a atenção a quântica, que informa que o sujeito ele pode mudar, influenciar o objeto que observa. Que todos somos um, que não estamos separados e que precisamos entender melhor como funciona o eu quântico. Para finalizar, podemos pensar que o universo é muito vasto, o desconhecido está aí, nós tentamos nos aprofundar e tirar o véu entre o conhecido e o desconhecido, mas sabemos pouco de quase nada. Então, se sabemos pouco de quase nada, estaremos sempre recorrendo ao meio de lidar com as ameaças que nos perseguem, seja através da religião, seja através da filosofia, seja através da ciência. Então, amigos, a figa é usada como objeto de proteção desde a antiguidade. Alguns usavam a figa durante a época da proibição do cristianismo como sinal de fazer o sinal da cruz. Hoje, a cruz também está associada com o poder, com a capacidade de realização, embora também tenha outras configurações. Por enquanto, vamos entendendo desse jeito e continuando a nossa vida entre o conhecido e o desconhecido, muitas vezes com muito medo do que possa acontecer com a espécie humana, tendo em vista tantos fatos impensados, tantos fatos de completa irresponsabilidade humana diante da natureza. Então,